Remontando os séculos, como disse a tia Neiva, chegamos até aqui. A nossa caminhada é longa, mas requer paciência, sendo que não podemos vencer sem grande esforço. Foi o que eu aprendi com a minha mãe mentora, nossa mãe mentora, tia Neiva. Cheguei no Vale do Amanhecer com 13 anos de idade e tenho 57 anos bem vividos dentro da doutrina do amanhecer. E agradeço a Deus e a Pai Seta Branca e Mãe Yara que confiaram no meu espírito para estarmos até aqui. Obstáculos, muitos, mas o amor, a fé, a tolerância e a humildade que estou tentando ter ainda nesse sacerdócio, que é a bandeira rosa de Pai Seta Branca, chegamos até aqui. Devas, Deus dos deuses, fenômenos da natureza. Assim aprendi com a clarividente. Por que ninfa Devas dentro do sistema Devas? Porque o mestre Jaguar, ele, como disse Zé Luiz, ele às vezes é um pouco indelicado para lidar com uma missionária, com a indumentária de uma missionária. Então a ninfa Devas veio para que somasse, unificasse ao mestre Devas, que é responsável pela classificação e reclassificação. Nós temos 2 Devas dentro da condição de Devas, que é o Devas cartorial, assim usava a palavra tia Neiva. Antes de colocar Devas, ela dizia: meu filho, tem que passar lá no sistema cartorial, tem que ter um registro. Até que então a espiritualidade trouxe o nome Devas, Deus dos deuses, fenômenos da natureza. Assim eu ouvi da clarividente. A primeira ninfa Devas, que foi consagrada por tia Neiva naquela época, foi Nanciara, uma menina ainda. Ela foi a primeira ninfa Devas e eu fui a segunda ninfa Devas. Aprendi com os veteranos desta doutrina, com o Trino Tumuxi, Trino Araquém, Trino Sumanã e Trino Majadã. Para que eu pudesse servir no meu sacerdócio ao lado do Trina Jadã, eu tive todo um aprendizado. E com simplicidade eu procurei ouvir, seguir, obedecer sem questionar. É como o Manzan disse, às vezes uma missionária ou um mestre quer ser de uma falange, quer ser aquilo que ele não tem no seu transcendente, mas um Devas mediunizado, com a abertura de um ritual, com as emissões que atravessam o neutrônio e buscam no espaço, os deuses dos deuses, os Devas do espaço, trazem a intuição e também a técnica que vocês têm de poder registrar os trabalhos. A emissão para os trabalhos. A emissão, se não for correta devidamente, ela não atravessa o neutrônio. Portanto, nós não alcançamos Deus. Então, precisando o presidente deste trabalho com segurança, com amor, para que ele possa evoluir. Porque chegamos um dia do sono cultural, pedimos a Deus, antes do sono cultural, a oportunidade de encarnarmos e sermos o que somos aqui na Terra. Encontrarmos esta doutrina do amanhecer e sermos missionários. Ser missionário é muito árdua missão, é muito difícil, mas não é impossível. Temos obstáculos, mas temos realizações. Para mim, hoje, estar aqui é uma grande realização de poder estar convivendo com cada um dos senhores, de poder estar externando as palavras da clarividência. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão comigo. Assim eu entrei dentro de uma casa do Pai Seta Branca de madeira em 1969, no Templo Mãe, e encontrei essas palavras. E assim então eu disse para mim, eu tinha 13 anos, tinha 12 anos de idade. Eu encontrei Jesus de Nazaré. Eu quero ficar aqui. Então hoje, até hoje eu estou. E convido as senhoras e os senhores que façam sempre uma reflexão dentro de si. É o que você quer estar nesta doutrina do amanhecer? É o que te realiza? É o que te faz feliz? Você é feliz no Vale do Amanhecer? Porque se você é feliz no Vale do Amanhecer, você não vai ter prepotência, nem ignorância, nem vaidade, você vai servir. Porque você quer ver seu irmão melhor. Porque se é bom para você, vai ser bom para o outro. Vai ser bom para você,
você, para mim. E a evolução de vocês é a minha evolução. A realização de vocês é a minha realização. E eu estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho que agradecer ao ministro Ajouros, que me deu a oportunidade, através do seu representante na terra, de me fazer um convite. E a sua Aponara Carta, que representa o ministro Ajouro, como uma Aponara deste amanhecer, que é um povo e um tempo que se passa aonde estiver. Porque as nossas iniciações são no Espírito. As nossas consagrações são no Espírito. Você pode deixar a doutrina, mas você leva com você a sua consagração. E um dia você vai prestar conta no plano etérico. Um dia você vai desencarnar. E a tia Neiva sempre me cobrou o anfiteatro. E eu passo para vocês. O que é o anfiteatro? A tia Neiva me disse que o anfiteatro é tudo o que fazemos na Terra. Do momento que nascemos até o dia que desencarnamos. Vamos para Pedra Branca, ficamos 7 dias em Pedra Branca. São milhões e milhares de espíritos, filha. Mas tem uma névoa, que ninguém vê um ao outro. Então lá no momento certo, os mentores vão te buscar e te levam para uma sala que se chama anfiteatro. E abre-se um telão enorme e ali passa toda a sua existência na Terra. Tudo o que você fez, tudo o que você prometeu em fazer antes de encarnar e que você às vezes não fez. E muitos espíritos saem dali urrando e se jogam nos pântanos. Fia, nunca queira ser um espírito desse. Cumpra a sua missão. Faça o seu sacerdócio. Então você está aqui por esta missão e para esta missão. Mas se queres um dia partir, partas. Mas tu te perderás como um pássaro que tenta voar na escuridão da noite. Foi o que eu ouvi da minha mãe mentora para mim. E tem sido bom até hoje. Portanto, é um alerta. Nós temos tudo neste sacerdócio. Nós temos tudo para melhorar de vida. A nossa vida material, a nossa vida profissional, a nossa vida conjugal, a nossa vida familiar. Mas que às vezes exige renúncias para que a gente possa levar a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Zé Luiz falou que gosta dos jovens. A tia Neiva disse que a esfera sobre esfera. Nós vamos desencarnando e vai chegando outros e temos que preparar. Então eu tenho que agradecer ao mestre Manzan o trabalho que ele está desenvolvendo aqui na região. Porque ele está preparando os senhores, que é esfera sobre esfera. Um dia foi meu mestre. Meu mestre foi embora. Agora é vocês. Vocês. E nós, missionárias, devemos seguir o nosso comandante. A doutrina é do doutrinador. Por mais hierarquia que uma ninfa tenha neste amanhecer, ela é submissa ao doutrinador. São forças. Não adianta. Não muda. Não se revolte, minha irmã. Disseram uma vez para mim, Nari, você é muito submissa. Eu falei, não, eu não sou submissa. Eu cumpro a decrescência de uma força. E a hierarquia é o doutrinador, o adjunto e depois subsequentes. Então vamos respeitar. Eu não sou submissa. Vocês não são submissas. Vocês respeitam a hierarquia desse mestrado. E a tia Neiva disse, se não houver hierarquia, ela não estará lá. Portanto, nós temos aqui o Manzan como subcoordenador, e temos os presidentes, e temos todo um continente. E no continente encontra-se, segundo a nossa mãe, falando para o Trino Araquém e o Trino Tumuxi, na mesa da casa dela, que no continente você encontra seus amigos, seus amores e seus entes queridos, mas aqueles que se dizem seus inimigos de vidas passadas. E todos de uniforme no mesmo patamar, sem saber quem é quem nesse sistema. Eu vi, ouvi e convivi com os fenômenos da clarividente. Eu vi, ouvi e convivi com os fenômenos do Trino Tumuxi, do Trino Araquém, do Trino Sumanã e do Trino Ajaran. Foram 32 anos caminhando ao lado do Trino Ajaran para a doutrina crescer nos tempos do amanhecer. E não foi fácil, como ninfa, como mulher, como esposa,
como mãe. Mas, acima de tudo, a missionária falou sempre mais alto no meu sacerdócio. Sempre. Porque, antes de tudo isso, a tia Neiva disse para mim: Fia, qual é a sua primeira morada na terra? E eu disse: a casa dos meus pais, tia. Ela falou: não. O seu corpo. Zele dele por dentro e por fora. Porque é o seu corpo que vai levar todo o seu espírito nessa existência, nessa nova existência na terra. E que um dia você prestará conta. Então, o seu corpo é extremamente importante. Não se envolva com ectoplasma que não são seus. Não beba, não encharque o seu plexo. Você tem uma força superior e consagrações. E as consagrações são trazidas por quem? Pelo adjunto presidente, por quê? O meu mestre sempre disse que ele jamais abriria um trabalho, um ritual, que não estivesse um presidente. Porque ele tem a chave do tempo para falar com Deus. Ele permite, então o ministro permite, então as portas do céu se abrem. Portanto, então, vem a força dos devas para as consagrações. Então, tudo parte de um presidente e de uma decrescência da força. E eu os respeito. E eu estou muito orgulhosa. Eu estou muito feliz. Por quê? Um dia o Trinaraquém entrou dentro da nossa casa, no Templo Mãe, e disse assim para mim: Naíra, eu preciso falar com o Beto. Falei: claro, Nestor, vamos lá. E o Beto estava conversando com Caldeira e com Mariquioche. E eu entrei na sala. Falei: Nestor, espera um pouquinho. Eu entrei na sala. O que foi, Beto? Eu estou em reunião. Falei: a reunião maior agora é com o Trinaraquém. Se vocês permitirem, meus irmãos, porque eu vi a angústia do Nestor. Então eles levantaram imediatamente e saíram, e Nestor entrou. E Nestor sentou e disse assim: Naíra, eu quero você presente. Falei: claro, Nestor. E fiquei calado ouvindo. E ele disse: Beto, eu quero que seja levado o curso de 7º para Olinda. E o instrutor será Carlos Magno. O Beto levou um susto, porque não se saía do Templo Mãe. A força maior sempre foi o Templo Mãe. O saber maior sempre, a concentração de energia do Templo Mãe. E Beto assustou. Como assim, Nestor? Não estou entendendo. Ele falou: não, eu quero que seja feito assim. Aí o Beto então disse: eu concordo, mas se você for entregar os radares de 7º. Era o primeiro curso no Templo Externo. E Nestor e Beto, eu olhei para Beto, Beto olhou para mim. A ninfa não fala, é silenciosa, como disse o mestre. Balancei a cabeça que sim, que eu ia também apoiar ele. Então, Beto, está certo. E Nestor concordou, então se fechou. Então, o Beto ali sentou, depois chamou o Carlos Magno, ligou e foi fazer toda a movimentação para o curso de 7º. Neste ano, nós viajamos para Recife, para Olinda, 9 vezes, para fazer o levantamento no Castelo dos Devas, do efetivo, de quem deveria, de quem não deveria, de todo um trabalho de Devas. E nós passamos lá vários dias e 9 vezes. Nós fomos até lá para trabalhar com os Devas em torno do mestrado de lá, para levar o curso de 7º. Foi feito, Nestor levou. Então, quando nós estamos indo numa outra viagem para rituais, eu falei: Beto, salve Deus, meu bem. Por que será que Nestor trouxe um curso de 7º, aonde aqui nós fazíamos, as ninfas faziam abacá, abriam trabalhos, faziam tudo, sem a condição de 7º, pela distância física. E era o mestre Inácio, né, que começou o trabalho lá. Então o Beto falou: não sei, eu acho que para formalizar. Eu falei: não, Beto. Por que você não pensa em levar uma estrela candente, um turigano, não pensa em levar uma estrela de Neru para o templo de Olinda no amanhecer? Beto falou: Preta, você está maluca? Preta, você sempre pensando grande, você pensa grande demais, isso não existe, é só um templo mãe. Mamãe jamais permitiria. Eu falei: Pai Seta Branca não é uma vela debaixo de uma mesa, Beto. Pai Seta Branca é um foco de luz que ilumina todo esse universo. Ele que nos trouxe essa doutrina. E ele pode nos dar esta condição. Será? Eu falei: conversa com Devas, conversa com Flores, que estavam nos acompanhando. Eu sempre também me apoiei no grupo de Devas. Sempre. É uma força enorme.
É uma força que vocês não têm noção aonde vocês podem alcançar e abrir o nêutron em nosso favor. É uma coisa linda, é um trabalho maravilhoso, dignificante. Um mestre que tem um caráter, uma postura, uma conduta, uma missão realmente como missionário delas, ele faz um trabalho grandioso. Então, o Beto chamou o Frois. Beto, vem cá, vamos lá. Vamos. Aí ele falou, Beto, explica. O Beto estava tão emocionado que ele não entendia. Então eu disse a ele, Frois, o que você acha da gente trazer para o templo externo uma estrela de Neru, um turigano, uma estrela candente? Naí, fantástico. Você pensou muito bem em Trinajarã. E Tanjarã, e Trinajarã. E eu fiz assim, fazer assim, eu apoio. Nós sempre apoiamos, né? Porque a gente ama. E quando a gente ama, é diferente, né? A gente ama o sacerdócio, a missão, o mestre, o adjunto, o missionário. E a gente está junto, apoiando sempre que precisa. Então, Beto falou, Preta, você me deu dor de cabeça. Agora nós temos que falar com o Trinaraquém e com o Trino Sumanô. Eu falei, por que não fala? Vamos falar. Eu não posso, né, Beto? Você é hierarquia, eu sou ninfa. E você é do lanchinho. Eu te apoio no lanchinho. Então, o Nestor chegou lá em casa um dia, a pedido do Beto, e falou para ele assim, no tapa. Nestor, eu estou levando... E não falou, você eu posso. Ele falou, estou levando a estrela de Neru e o turigano e a estrela candente do templo externo. Nestor parou assim no meio da varanda lá de casa. Não esperou nem Nestor entrar de casa. E ele disse, você é maluco, Beto? Não pode sair daqui tempo, mãe. Ele falou, eu não sei, Nestor, o que pode ou não pode. Mas eu pensei muito e eu senti as forças. Eu senti as forças e deve ser feito. Por quê? Porque uma senhora idosa tem dificuldade de chegar até uma estrela candente. Um deficiente tem dificuldade de chegar a uma estrela candente. Uma condição financeira, uma condição emocional, uma pessoa com tratamento de remédio psiquiátrico, ele tem dificuldade de se locomover, ficar no sol quente e depois voltar. A despesa é grande para um povo de templo externo. Eu falei, Beto, é muito precário o nosso povo. Nosso povo é muito humilde. Eu só falei isso. Aí Nestor olhou para mim. Você acha, meu amigo? Eu falei, tenho certeza, Nestor. Você nunca viajou os tempos com a gente? Vamos viajar, Nestor? Vamos com a gente? Seria tão bom. E assim Nestor fez algumas viagens conosco. Então tudo aconteceu. Então hoje, eu vejo, sim, antes disso houve uma reunião dos trinos com o adjunto Janatan, né? E ele apoiou totalmente essa comissão. Eu acho que tudo não acontece, não é por acaso, é por uma necessidade. E meu maior sonho foi o que meu mestre fez, foi unificar os tempos. Ele tinha esse poder, era nato, era dele. Ele era realmente o primeiro doutrinador deste amanhecer. É como eu disse, eu vi e convivi com os fenômenos do trino. E vi muitas coisas que ele fez positivo. Ele pode ter errado algumas coisas. Ninguém é perfeito. Mas na somatória de todas as contas, ele fez um trabalho digno, honesto. Ele se empenhou. Ele viajou, ele dormia do lado de fora, ele dormia dentro do carro, já dormiu no chão comigo. Ele ficou sem comer como eu. Sabe, a gente passou por todas as dificuldades que vocês já passam. Nós passamos. Mas nós fizemos. Nós estamos aqui. E eu vi a divisão da doutrina. Em 57 anos de doutrina. Eu vi tudo que você pôde imaginar na administração física do Vale do Amanhecer. O dia que Tia Neiva desencarnou, quando os trinos assumiram, as dificuldades, as diferenças de opiniões entre os trinos,